queremos mais, mais, mais e mais de Ti. Queremos ser achados diante da Tua presença com o coração aberto. Queremos ser achados diante do Teu altar, meu Deus, com o coração totalmente aberto. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, e nos mostra a realidade da Tua palavra. Tua palavra é vida, é saúde.
diz que todas as lágrimas Ele recolhe, elas estão guardadas diante do Senhor. E Deus não é injusto, meu irmão. Mantenha a tua fé, a tua esperança. Não olhe a aparência, não olhe ao seu redor. Esse Deus continua sendo maravilhoso. Por isso eu te louvarei. Não me importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Ele vai estar em salvação. Somente a ti, Jesus. Só Ele tem milagre. Somente a ti, Jesus. Vamos aplaudir bem forte nessa noite. Diga glórias a Deus. Amém. Vamos lá? Mateus capítulo 4, nós vamos pegar do versículo 12 em diante. Jesus na Galiléia, os primeiros discípulos. Diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e de Naftali. E para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Então, olha como é que Deus ele preza de cumprir tudo aquilo que Ele fala na palavra dele. O profeta Isaías, quase 500 anos antes, ou até mais um pouquinho que isso, nessa parte de data eu me embolo um pouco, mas lá atrás o profeta Isaías ele profetizou que a luz viria às nações. E quem é a luz? É Jesus Cristo. Então, quando Jesus iniciou o seu ministério, quando o batismo ali, desceu o Espírito Santo sobre ele, Jesus ele começou a trazer luz à escuridão e morte das pessoas. Você percebe aqui que para os perdidos, Jesus é a salvação. Então está dizendo aqui, ó, finalzinho 16. E sombra da morte, a luz o quê? Raiou. Porque o único que venceu a morte foi Jesus. Então nós olhamos para a nossa vida e olhamos também para a nossa casa e os perdidos deste mundo, e verdadeiramente éramos assim. E vemos que muitos estão assim, assentados nas trevas, na morte espiritual, na morte do casamento, na morte da saúde. E nós fazemos parte desse reino de trevas também. Quantas vezes nós olhamos a nossa vida antes de conhecer Jesus e vemos que talvez não haveria saída. Olhamos as situações, se eu fosse olhar o caminho que a minha família estava tomando, irmãos, a família, quando eu digo assim, extensão de parentela, não tinha nada a ver com o Evangelho, irmãos. Não passaria nem perto do Evangelho. Era herdar uma fábrica de bebida falida, era herdar o nome da vergonha, um histórico de câncer familiar. Não tinha visão de olhar e ver salvação. Hoje, depois que a gente conhece a luz, que a visão se abre, a gente pensa: nós não pensaríamos em ser salvos.
E talvez naquela época a gente achasse que nem precisava ser salvo. Mas depois que a gente sai do reino das trevas e passa por reino da luz, né, da luz de Cristo, a gente percebe o quão bom é estar na presença de Deus. O quão bom é fazer parte da família do Senhor. E aí o nosso desejo muda. Nosso desejo é que também os nossos venham para a luz de Cristo. Nosso desejo é que as nações, pessoas aí se perdendo, irmãos. A gente vê tanto jovenzinho, igual eu sempre falo aqui. A gente vê tanto jovem que não quer compromisso com o Senhor. Às vezes está com olhos espirituais tão fechados que, né, a visão que tem. Eu quero entrar para o futebol para ganhar muito dinheiro, ter muitas mulheres. Menininho de 11, 12 anos. As menininhas, né? Quero casar com o velho da lancha, não é rico para me bancar. Não tem perspectiva de futuro algum. Você vê jovenzinhos entrando na homossexualidade. Novinhos ainda. Aí você olha assim, é uma geração que aos olhos humanos não tem salvação mais. É aquele que está lá nas drogas e diz: vai matar ou vai morrer. Então você começa a olhar com os olhos de Cristo e ver a necessidade que esse povo nem vê de serem alcançados. Mas pastor, o que a gente pode fazer? Irmãos, muito. Vamos continuar aqui que você vai entender o que eu quero dizer para você. 17. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eles eram o quê? Pescadores. Jesus olha dois homens comuns, com família comum, jogando suas redes, exercendo ali uma profissão. E Jesus vê neles, nesses dois, Pedro, né, e o André, vê ali uma oportunidade de não só salvá-los daquela rotina, mas transformar aqueles homens em homens de Deus, homens que seriam preparados para trazer o Evangelho, que graças a Deus eles aceitaram a missão e hoje a gente conhece esse Evangelho da luz. Porque lá atrás, Pedro e André disseram sim para Jesus. Hoje, né, nós podemos dizer: pastor, eu já disse sim para Jesus, e glória a Deus por isso. Tomou a melhor decisão da sua vida. Mas Deus quer te usar como usou a Pedro e André, para que a sua casa amanhã diga sim também. E depois quer usar a sua casa para a próxima geração dizer sim também ao Senhor. Aí ele continua dizendo, 19: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus falou para eles o quê? Eu lhes darei a capacidade de alcançar pessoas para o reino de Deus. Não era o reino de Deus que Jesus pregava? É chegar no reino de Deus. Então você vê que quando eles começam a seguir Jesus, a capacidade vai alcançando eles. E o mesmo acontece conosco. Temos a nossa vida cotidiana, não sei qual é a sua profissão, em que você teve formação ou não, mas eu não era para estar aqui pregando o Evangelho, era para estar fazendo outras coisas, cuidando de boi roça, como eu falei, talvez herdando uma fábrica de bebida falida, ou se tivesse vivo até, quem sabe, fazendo outra coisa. Mas naquilo que eu disse sim ao Senhor, Ele estava me usando para alcançar minha geração também, alcançar pessoas para Ele. Eu deixei do meu cotidiano, de lavar as minhas redes no cotidiano, para mim lançar as redes espirituais e começar a alcançar pessoas para o reino de Deus. Nosso propósito maior é esse, irmãos. Deus não está preocupado se a pessoa tem estudo, se ela tem leitura, se ela tem faculdade. Quem tem condição de fazer, faça. É uma bênção ter uma sabedoria, ter uma profissão, mas o chamado maior, o ministério maior é esse aqui, ó. Ser pescadores de homens.
homens. Deus quer usar você para pescar a sua família no sentido espiritual, as pessoas do seu trabalho, aonde você passa, que você leve uma energia diferente, né? Tem gente que atrai uma energia negativa que é terrível, né? Chega e pretece o ambiente todinho, mas tem gente que chega e causa paz no lugar. Nossa, quando eu estou perto de você, eu sinto uma paz, uma coisa diferente. Não é porque a pessoa é mil simpatia, né? Ou porque ela é isso aqui, não, porque ela carrega a luz do reino de Deus dentro dela. E é essa a diferença que Jesus quer que a gente tenha. Jesus não quer o comum. Se ele quisesse o comum, o Pedro e o André poderiam continuar pescando. Ah, vocês pescam de dia e pregam de noite. Não, mas ele queria algo mais. E às vezes, irmão, você vai ter que sair do seu cotidiano, da sua rotina normal, para tirar um tempo para com Deus, para você alcançar pessoas para o reino de Deus, principalmente os de dentro da sua casa. E aí ele continua aqui, ó. Olha aqui, 20. E então eles, deixando logo as redes, seguiram. Por quê? Porque Jesus, ele tinha uma direção segura para dar para aqueles homens. A Bíblia não menciona muito a vida íntima dos discípulos, nem do próprio Jesus. A Bíblia menciona só o básico que a gente precisa entender, mas a gente deve lembrar que aqueles homens, assim como Jesus, tinham suas famílias, tinham suas dificuldades, todo mundo comia, todo mundo bebia. E até um pastor pregando hoje, né? As pessoas acham que Jesus também não usava banheiro, né? Ele era tão diferentão, que não comia, que não bebia, que não usava banheiro, que não ria, que não se divertia, que não chorava. Ele era um robô. Não, Jesus era uma pessoa comum, irmãos. Até os 30 anos de idade, ele serviu o pai dele, serviu a mãe dele, trabalhava na carpintaria do pai, ajudava as pessoas na rua, com aquilo que ele podia, dentro da sua humanidade. Mas quando o Espírito Santo desceu, as coisas cotidianas foram ficando para trás. Por quê? Porque a prioridade era o reino de Deus. Sabe por que é prioridade, irmãos? Não é egoísmo da nossa parte. É porque isso aqui é passageiro. Essa terra que a gente vive, ela é passageira. Esse corpo que a gente tem, ele é passageiro. Ele passa rápido. Às vezes as pessoas ficam gastando dinheiro com plástica, com botox, com isso, com aquilo. Mas não, depois que Jesus levar a alma, não vai sobrar nada, não vai levar nada, não vai carregar nada. Vai passar a vida inteira juntando dinheiro, chega no final da vida e não consegue aproveitar. Perdeu a família, o contato, perdeu, né, as suas emoções, perdeu o seu jeito de agir. A pessoa virou mecânica, só viveu para trabalhar, para sofrer. Até quando? Então, as pessoas, como eu estava falando aqui, às vezes se esquecem que Jesus é uma pessoa mais normal que se pode imaginar. Tinha fome, tinha os seus anseios, né? O pastor Michael estava até pregando, falando que Jesus, quando suou gotas de sangue lá no Getsemane, né? As veias dele estouraram. Segundo a medicina, é a explosão de emoções que causa síndrome do pânico, medo extremo. Jesus teve um medo extremo da cruz. Não era fácil, não, porque ele sentia a dor como uma pessoa humana. A dor foi tão extrema, o pecado que ele carregou foi tanto, que o próprio Deus virou o rosto. Por isso que Jesus fala: Senhor, por que me desamparaste? O pecado da humanidade foi tão grande, não foi necessário. Depois a glória de Deus veio. E hoje a gente alcança o reino de Deus porque Jesus não olhou para a sua aflição. Ele poderia passar o cálice? Poderia. Não tem estrutura para isso. Mas ele deu prioridade ao reino de Deus. E olha que o 21. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai.
e consertando as redes, e os chamou. Olha só, uns estavam pescando, lançando as redes. Esses daqui já estavam o quê? Consertando, trazendo para o espiritual, tentando mudar alguma coisa na sua rotina. Tem gente que está tentando consertar o outro. Tem gente que está tentando consertar a família, consertar casamento, consertar a vida financeira. Está tentando fazer alguma coisa. Um está tentando ganhar pão, o outro está tentando consertar as coisas, trazendo no sentido espiritual. Aí Jesus passa, olha para eles, vem, segue. Olha, o que aconteceu? 22. E eles deixando imediatamente o quê? O barco. O barco representa a vida, irmãos. Olha aqui. E eles deixando imediatamente o barco e seu pai, né? Seguiram. Ou seja, né? Eles deixaram, deixar para ganhar. E hoje você fez isso. Sabia? Pastor, eu não entendi. Hoje você deixou o barco da sua vida, o seu cotidiano normal, para seguir Jesus aqui hoje. Amém. E às vezes você deixou membros da sua casa lá. Tem gente que deixou filho, marido, parentela, deixou o conforto. E às vezes, irmãos, a gente está, entre aspas, perdendo tempo, entre aspas, né? O mundo lá fora a gente está aqui perdendo tempo. Podia estar descansando, podia estar, né, me divertindo, podia estar comendo, podia estar passeando, podia estar fazendo qualquer outra coisa. Então, para o mundo lá fora, a gente está perdendo tempo. Mas Jesus disse que quem perde na presença dele ganha. Quem acha que está perdendo, está ganhando. E quem acha que lá fora está ganhando, na verdade, está perdendo. Então, humanamente falando, você está perdendo tempo aqui, entre aspas. Mas no mundo espiritual você está ganhando, irmãos. Porque você não sabe o tanto que está se movendo o mundo espiritual, porque você disse sim para Jesus. Chumado da vida. E deixando o pai representa o quê? A família. Às vezes você deixou um membro da casa lá dizendo: você vai largar aqui, vai para a igreja? Pode parecer até egoísmo, né? A pessoa falou: nossa, você vai largar aqui para poder ir lá na igreja? Às vezes você está perdendo, entre aspas, um familiar para buscar a direção de Deus para ganhar para Cristo. Às vezes as pessoas não entendem isso. Acho que a igreja é egoísta, a igreja só pensa nela, mas na verdade nós estamos priorizando o reino de Deus. O que Jesus disse? Mas buscar primeiro reino. Depois que eu buscar em primeiro lugar o reino, o que eu tenho que buscar depois? A justiça. Jesus, eu estou aqui te buscando, faz justiça na minha vida. Mostra para aquela pessoa que ela está errada. Eu estou lá para buscar, para alcançar, para melhorar a nossa vida, para alcançarmos algo do reino, para enquanto estivermos na terra que não padecermos necessidades, mas que possamos estar todos no reino celestial no dia da vinda de Cristo. Então as pessoas não entendem por que a gente ora, por que a gente faz jejum, por que a gente vem à igreja, por que enfrentamos tantas coisas. Eu já vi casa, irmão, dentro da minha casa, a sério, prefere morada na igreja do que aqui. Por que não leva as coisas para dentro da igreja? Fica lá de uma vez. Mas a pessoa já estava com o entendimento tão fechado que estavam onde? Nas trevas. Quem está nas trevas não enxerga nem o mal que a rodeia. Não corre nada, é cega. Mas quando passa para a luz abre a visão de tal maneira: nossa, quanto tempo eu perdi ali, quanto tempo eu perdi aqui, fazendo isso, tentando isso. 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Antes da cura vem o ensinamento. Antes do milagre vem o ensinamento. Antes do livramento vem o ensinamento. Porque a palavra, o ensinamento que é a palavra,
produz fé no nosso coração para a gente receber isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Então o Senhor, Ele usou montes como Pedro e André, como Tiago e João, e Ele está usando você hoje como uma ponte de ligação para o meio que você vive, familiar, circunvizinhança, lugar que você vai, trabalho, parentela. Você às vezes acha que você não é tão importante, porque talvez as pessoas não te dão o devido valor. Deus já está te dando valor desde que te chamou no ventre. E às vezes a gente fica buscando a aceitação das pessoas. Às vezes a gente fica buscando reconhecimento das pessoas. E esquece de ver que o próprio Deus nos reconheceu como pescadores de homens. Jesus, o pastor, falou: vem. Pastor, mas Jesus nem convenceu eles, eles largaram tudo. Não se apegaram a dinheiro, não se apegaram a trabalho, não se apegaram a parentes, não se apegaram a nada. Foram. Por que eles foram tão rapidamente? Porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. E é só o Espírito Santo que convence a pessoa. O que te convenceu a estar na casa de Deus não foi homem algum que te fez um dia um convite, você está na igreja e ali você nunca mais saiu. Não, foi o Espírito Santo. Porque homem nenhum tem um poder sobre outro homem. Sabia disso? Nenhum homem tem poder sobre outro homem. Se eu falar para você aqui, ó, vem aqui meia-noite, se você não quiser, você não é obrigado a vir. Ah, pastor, eu gosto de você, eu não vou vir, não. Eu posso te obrigar? Mas se o Espírito Santo encher a minha vida, eu falar, eu preciso de você meia-noite aqui, que nós vamos morar aqui na igreja, você é convencido na hora. O Espírito Santo fala: vem, vai ter milagre, vem, vai ter sabedoria, vai ter livramento. O Espírito Santo faz a obra. Eles não pensavam duas vezes em seguir Jesus. E Jesus vinha ensinando, pregando o Evangelho. O Evangelho é boa notícia. O Evangelho do Reino, curando todas as enfermidades. O povo não sabia nem o que era cura, irmãos. A gente vê naquela história lá do poço. Ele ficou 38 anos lá, esperando alguém ajudar ele, colocar ele no poço. Porque uma vez no ano as águas eram agitadas e quem estivesse lá dentro era curado. O povo nem sabia o que era cura. Eu, quando vim para o Evangelho, eu também não sabia. Eu fui ensinada que se eu estivesse passando alguma enfermidade, com certeza eu tinha apontado alguma coisa bem feia. Diga essa mentalidade. Se não tivesse remédio para aquilo, se tivesse benzedeira para aquilo, então com certeza eu deveria ter feito alguma coisa muito ruim para Deus para ser castigado. Tanto é que se a gente vê isso, não é de agora, é desde o tempo da Bíblia. Porque havia um menino cego sentado pedindo esmola, aí passa Jesus e os discípulos. Imagina ele lá estendendo a mão, pedindo esmolinha, e aí os discípulos falam: coitado, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram os pais dele para que essa cegueira estivesse nele? Aí Jesus fala o quê? Nenhum, nem outro. Mas tudo aquilo ali era para a glória de Deus, para manifestar o reino de Deus. Então às vezes a gente acha, né? Está acontecendo na minha vida porque eu tenho que aceitar. Não, peraí. Se não for para o reino de Deus, eu não tenho que aceitar isso não. Então eu entendi, irmãos, na época que conheci o Evangelho, eu tinha direito à cura. Eu fui curado, eu experimentei. E eu entendi que toda vez que eu testemunhasse daquela cura, eu encheria o coração de alguém com fé, para poder acreditar como eu acreditei. E ao longo dos anos tem sido assim, irmãos. Um testemunho tem um poder de salvar que você não tem ideia. E tem gente que ainda tem vergonha de contar um testemunho. Mas vamos continuar aí. Finalzinho 23. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Quem é que produz as
moléstias entre o povo? Satanás. Oprime a mente da pessoa. Coloca-lhe o peso espiritual. A pessoa está alegrinha, do nada ela começa a ficar triste. Do nada ela começa a achar que não é ninguém. E já vai só molestando. Até o ponto de conseguir a alma daquela pessoa. Ele molesta o casamento até o casamento acabar. Molesta a família, introduz a bebida, introduz a jogatina, introduz todo tipo de vício, de pornografia, faz uma bagunça. 24. E a sua fama correu por toda a Síria. Por que a fama de Jesus correu? Tinha Facebook? Não. E-mail? Telefone? WhatsApp? Pombo correio? Não. Boca a boca. O maior jeito, irmãos, de uma notícia se espalhar é o boca a boca. Hoje com ferramenta vai mais rápido, né? Mas você sabe de uma notícia ruim, irmão, pode estar acontecendo igual aconteceu o terremoto, né? Lá na Rússia. Tempo real, todo mundo já está sabendo. Tsunami que veio sobre o Japão, todo mundo está sabendo. A notícia muitas vezes acontece no bairro, todo mundo fica sabendo, já reparou? Você viu lá? Uma assim, ó, é igual o dia de feira. Eu só estava no começo da feira, para esse negócio da rainha. Isso aqui, lá no final da feira já todo mundo sabendo. Notícia ruim corre, mas a notícia boa, bem pregada, é ela salva. Notícia ruim só presta para colocar medo e paralisar as pessoas, né? Violência tem desde o mundo é mundo, mas a fama, a pessoa começa a aumentar até depois que não existe. Aí para botar o quê? Pânico na vida das pessoas, medo. Isso trazendo para os nossos dias e trazendo aqui para o nosso campo familiar, que é a nossa base hoje de pregação, a família, às vezes coloca medo na vida da pessoa. E ela começa a fazer tudo que o outro quer, com medo de ficar sozinho, com medo daquela pessoa sair dentro de casa. Começa a paralisar na fé. Se você for para a igreja, sai de casa. Se você vem na moda de ser crente, não conversa mais comigo. Você não é da minha família mais. Vai voltando mesmo para tentar o quê? Paralisar. Mas os discípulos viraram para trás. Olha o resultado. As pessoas eram curadas, ensinadas, as moléstias eram retiradas de entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhes todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, ele os curava. Não tinha tempo ruim para Jesus, amém? Hoje também não tem tempo ruim para ele. Desde uma dor de cabeça a um câncer, ele continua sendo o mesmo. Vai libertar o lunático. Esse é doido, não tem jeito não. Para Jesus tem. Para nós não tem, mas para Jesus tem. É isso que eu quero que você entenda. O papel importante que você tem de expandir o Evangelho. Com oração, com clamor, com constância na presença de Deus. E olha aqui o versículo, a gente encerrando aqui, ó. E seguiu uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia até além do Jordão. Meu irmão, onde houver um seguidor de Cristo, a luz de Cristo está ali. Para curar enfermos, expulsar demônios, para clamar pela família, para todo tipo de mal ser retirado em nome de Jesus. Quando você entende o papel importante que você tem na presença de Deus, você começa a andar como Pedro, João, como Tiago, como André e tantos outros que seguiram a Jesus. Você começa a ver que você tem uma importância tamanha no mundo espiritual. E é por isso que o diabo quer te paralisar. Pastor, eu não entendo, eu não tenho nada. O povo
ninguém paga essa meninice espiritual. Ah, que fulano está me perseguindo. Não é fulano que está te perseguindo. É o demônio que quer que você pare de orar, que pare de ser de Deus, que pare de acreditar na cruz, que pare de acreditar na salvação e que pare de trazer fama para o Evangelho. Ele quer que você seja um portador só de uma notícia. Ele quer que sua boca seja usada só para amaldiçoar, para desanimar o outro. Ele não quer que sua boca seja usada para dizer: olha, o meu Jesus vai mudar isso aqui. Olha, o meu Jesus vai entrar e vai salvar. O meu Jesus vai trazer luz nessa casa. Ele não quer que você faça isso. Por isso que ele fica colocando peso, a tristeza, o desânimo. É por isso que muita gente não acha o discurso da igreja dele, como aqueles 70 que foram tudo embora. Só ficou Jesus e os 12. Aí vem Pedro, todo inocente. Pedro era tão pequenininho, né? Aí chega Pedro: Jesus, os dois. Jesus olha: foi, Pedro. Todo mundo indo embora, todo mundo virando as costas. Aí ele achou que talvez Jesus ia ficar roxo, triste. Jesus fala: quer ir também, Pedro? Pedro rapidamente regala os olhos, imagina, né? Tomou uma pancada. Quer ir também, Pedro? Em outros tempos, porta da rua, serventia. Quer ir, Pedro? Pode ir. Pedro fala assim: mestre, para quem iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, Jesus é o único. Só Ele pode agir na bagunça da nossa vida. Só Ele pode entrar na nossa casa. E só Ele pode nos usar como ponte para alcançar outras províncias, outras pessoas. Então não deixe o diabo te paralisar. Mas olha, irmãos, principalmente, você tem que vir em primeiro lugar. Tá? Não é egoísmo, não. Porque Deus só alcança a sua casa através de você. Então você tem que estar bem. Você tem que estar firme. Então se coloque sempre em primeiro lugar nas orações. Tem gente que ora por todo mundo, ajuda todo mundo. Mas quem é que ajuda ela? Quem é que ora por ela? Então o primeiro passo, nós, depois a nossa casa. Amém? Amém. Nos colocar de pé em nome de Jesus. Ai, Deus, que maravilha. É tão bonito ver o Senhor Jesus operar. É tão bonito ver as maravilhas que o Senhor operou, dos sims que o Senhor recebeu quando disse: deixa tudo isso aí para trás e venha até mim, me siga. É tão bonito ver, meu Deus, quando diariamente nós tomamos a nossa cruz e seguimos o Senhor. É tão lindo poder receber essa chamada de salvação e sermos salvos, Senhor. E aí o Senhor começa uma obra tão bonita na nossa vida, começa a nos limpar de dentro para fora, começa, meu Deus, a trazer uma paz constante, começa a trazer luz para os nossos caminhos, transportando o reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E aí o Senhor vai nos curando, restaurando, fazendo uma obra única em cada pessoa. Ah, meu Deus, e aí entra a parte do Evangelho. Meu Deus, ali o Evangelho vai sendo expandido através do testemunho que a nossa boca começa a contar. A palavra do Senhor diz que nós temos que contar as maravilhas do Senhor nesta terra. E aí, meu Deus, as pessoas vão sendo impactadas, e elas vão acreditando. E aí se cumpre a tua palavra, que diz que sem fé é impossível te agradar, e que aquele que se aproxima do Senhor é necessário crer que o Senhor existe. Mas como crerão se não há quem pregue? Como virão se não há quem o envie? Por isso, Pai, eis-nos aqui, para sermos veículos, meu Deus, canal de bênção como os discípulos foram na mão de Jesus, para alcançar lugares que ninguém queria pisar,
para alcançar pessoas que muitos já julgavam que já não tinha jeito, nasceu daquele jeito, ia morrer a qualquer momento, daquele mesmo jeito ou até pior. A gente vê no caso daquele menino cego, onde os discípulos falam: Senhor, quem pegou ele ou os pais dele para que ele não tivesse a cegueira? Jesus disse: não, isso é para manifestar a obra de Deus. Aquele demoniado que andava nu, saltando pelas catapultas, pulando ali no cemitério, quebrando correntes que ninguém conseguia segurar. Imagina como as pessoas falavam: lá meu doido, corre, meu doido, e ele quebrava tudo. Imagina a vergonha que a família tinha. E de repente ele se depara com a luz, e as trevas que estavam nele se agitam. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? E eles pedem aqueles mais 1000 demônios, aquelas legiões. Deixa a gente ir para os povos, achando que dali poderiam entrar em outros lugares. Mas nem os povos suportaram. Uma manada de quase 2000 porcos se precipitaram do precipício ao mar. E aquele homem já estava livre do que o atormentava, vestido, penteado e assentado aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. E quando Jesus termina a pregação, ele diz: mestre, deixa eu ir contigo. Jesus olha para ele e fala: não, você vai ter mais serventia se você voltar e pregar lá na sua casa e na sua cidade quão grandes coisas fez o Senhor por você. O testemunho é coisa linda, né? Quando você vê alguém triste, abatido, em vez de botar a mão e dizer: não fica assim não, a vida é assim mesmo. O Evangelho não ganha desse jeito. A fama de Jesus não corre desse jeito. Mas quando você abraça alguém e diz: olha, a palavra de Deus na sua vida, ela pode se tornar uma verdade transformadora. Jesus que eu conheço pode curar você, pode restaurar seu casamento, pode alcançar seu filho lá na boca que ele estiver, pode livrar o homossexual, pode fazer uma obra restauradora de tirar a pessoa da miséria, da lama, da vergonha, para que ela possa se assentar com os príncipes. O meu Jesus é poderoso e até o inferno obedece a mim. A fama de Jesus está correndo, meu irmão. Mas quando você se cala, chora, murmura, não faz nada, o reino do inferno se expande. Então é necessário você ser usado de uma maneira excepcional. Jesus vai te usar do seu jeito, da sua maneira. Mas quando você fala: Jesus, eu quero chegar no lugar e transmitir paz, eu quero falar palavras de segurança. Não é que você vai ser um pastor, uma pastora, um missionário, um pregador, não. Você vai ser usado por Jesus, só isso. Como alguém que foi curado, estarei contando sobre a cura. De alguém que foi restaurado, estarei contando sobre a restauração. De alguém que orou e o parente veio a Cristo. Só isso. É deixar as redes, parar de tentar consertar as redes, não se apegar ao barco, não ficar apegado aos homens, aos sofismas, não ficar apegado às coisas deste mundo. E saber que tudo isso aqui é passageiro. Mas quando Cristo voltar, você receber a coroa dele e ele dizer para você: fique aqui comigo à direita, vinde benditos do meu Pai, ao reino que está preparado por eles. Porque aqui na terra você decidiu andar na luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz
teremos comunhão com Ele. Não precisa ter comunhão com mais ninguém, só com Deus, só com Jesus. Você é alcançado, as pessoas são alcançadas. E Deus precisa de um coração simples. Que você leve a vida com simplicidade. Ele não quer que você fique perdendo noite de sono, chateado, magoado, preocupado. Não, Ele quer que você viva um dia de cada vez. E nesse dia que você vive, você pode fazer a obra de Deus. Você pode buscar o reino dele, a justiça dele. O que você precisa vai ser acrescentado. E quando ele for acrescentado, comunique com os filhos. Fala de como as coisas fez o Senhor com você. Ah, Jesus, e essa vida que nós queremos. Uma vida mais tranquila. Mesmo no meio da adversidade. É uma vida de confiança. E ficar tranquilo. Porque sabemos que o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está nos preparando para um outro tempo. E já está chegando. Já está chegando. Isso aqui tudo vai passar. Céu, terra, vai não passar. Mas a palavra de Deus que é Jesus, essa paz. Ela se cumpre. Ela é verdadeira. Ela é limpa. Ela é penetrante. Ela é libertadora. Por isso, Jesus, usa-nos a tua comunidade para que possamos alcançar corações santos e fazer o que é necessário ser feito. E não ficar assistindo de camarote tudo se perder, mas pelo contrário, sermos os reconstrutores deste tempo. Como Neemias, que Jerusalém queimava fogo sobre o mundo destruído, e ele chorou para aquele povo. Esse choro espiritual, Deus, possa nos fortalecer para salvar almas, para pregar o reino de Deus, que é chegado em nosso meio. É essa glória que nós queremos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Ah, Pai, nós queremos ser usados, queremos ser canal de bênção no meio da nossa geração. É por isso que nós te louvamos e lhe agradecemos em todo o tempo, porque o Senhor tem sempre uma direção para nós. E assim, Pai, nos alegramos na tua presença, para a honra e glória do nosso Deus. Amém e graças a Deus. Aplauda Jesus bem forte para a glória de Deus. Amém? Deixe ser usado, leve a vida com leveza. Você é o melhor de Deus. Amém?